Eu tenho Cresce, mas eu não atuo como corretora, porque não é minha especialidade. Sim. Né? A minha especialidade hoje está voltada para o exercício de produção de conteúdo na liderança feminina no setor imobiliário. Uhum. Então, porque isso é o que eu tenho no meu foco hoje. Então, com isso, eu faço as curadorias para os eventos, né, curadoria para as grandes marcas que eu represento, e entre outras tantas, as palestras, desculpa, gente, a curadoria estratégica para a gente falar de estratégia de posicionamento de marca. Eu fiz a pergunta aqui para o Cássio quando eu sentei, né, como que a marca de vocês performou depois que você foi a cara da empresa? Porque uma coisa é você falar, que bonitinho, a Elisa fala de mulheres do imobiliário, que legal. Fui criado pela minha mãe, eu sou pai de menina, eu ouço isso de muita gente, tô falando de você. Mas o que eu gosto de falar é o seguinte, quem decide a compra do teu produto? Né? A gente falou isso no offline. Qual o perfil do teu público-alvo hoje? Para quem você está comunicando quando você vai para as redes sociais? Exatamente. Fala da gente... A gente está comunicando com mulheres entre 35 a 45 anos, que já estão com carreira ou com a família bem estruturada, que estão indo para o segundo imóvel, na qual ele vai investir um pouco mais, que já é um imóvel de desejo, não de necessidade. E mesmo que seja o homem que pague a conta, como a gente estava falando aqui. A mulher é o público. A mulher é o público, porque é a mulher que decide e que influencia. É. No Proprietárias, que é o meu primeiro livro, eu trago alguns dados, uma pesquisa que a gente fez no Instituto, onde a gente entrevistou quase 2.000 pessoas entre São Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre, junto com a BHub. E a gente identificou que, né, por meio dos dados, 62% dos homens são influenciados pelas mulheres na decisão de compra. Então, eu sou influenciado em 99%. todo mundo contrapõe com esse dado, mas assim, a gente mediu para poder ter ali pelo menos um número cientificamente ali comprovado. Outro dado, 35% dos contratos de financiamento hoje já são assinados por mulheres. E esse número tende a crescer por conta da evolução social que a gente tem, né, no contexto das mulheres assumindo mais posições de liderança, mais cargos, tal. E aí eu te pergunto, vocês perceberam isso e a Lu é a cara da empresa e a Lua vai lá e consegue comunicar com o teu público-alvo. Quantas empresas do mercado imobiliário hoje têm essa percepção? Que sentaram aqui na mesa com vocês e falaram, eu converso com o público feminino e na minha mesa de estratégia tem uma mulher porque eu sei que meu público-alvo ou é mulher ou é influenciado pela mulher. Explicitamente assim, nenhum ainda. Não sei. Talvez a Mitri, que tem a Sofia. Perfeito, perfeito, concordo. A Sofia, inclusive, fiz o prefácio do livro dela, ela fez o prefácio do meu, do Degrau Quebrado, e eu acho que ela tem uma posição muito bacana na forma como ela se posiciona no mercado e como a Mitri coloca ela também, né, dentro da estrutura empresarial. Acho um excelente case, bom ponto. Mas são casos raros, né? São casos raros. Mas a gente conseguiu, 77 episódios, a gente conseguiu pensar em um. Teve a Dama do Gesso que veio. Mas também. é ela mesma, ela né, que criou tudo, né? Ela desbravou. A gente trouxe várias empreendedoras, né? Trouxe a Carol Sotchuk também, que empreendeu e cresceu muito no mercado. Trouxemos diversas, mas não que a pessoa tinha uma empresa já que existia e ele deu notoriedade. Isso só a Mitri mesmo, que eu me lembro. E olha o resultado da Mitri hoje, como a Mitri está no mercado se posicionando, né, e crescendo. Por isso que você está com a BNB, mais mulheres, mais resultados. Isso é comprovado por meio de várias pesquisas. Enquanto a mulher, quando ela está presente nesse ponto de vista estratégico, em cargos de liderança. E no nosso mercado, aí fazendo recorte para o imobiliário, porque a mulher ela tem um papel estrategicamente fundamental na estrutura, né, da jornada de compra do imóvel, é onde eu quero mexer nessa dor do mercado. Que dor é essa? A dor das mulheres não estarem representadas onde elas deveriam estar. E eu estou falando de sindicatos, associações, conselhos, né, empresas, e palcos e outros lugares onde a gente tem muitas mulheres competentes, muitas mulheres capazes fazendo, e então a gente tem que dar o lugar que elas merecem estar. O setor imobiliário hoje em dia ele descredibiliza muito as mulheres, né? Infelizmente, porque não vê por um outro lado que pode ser um ponto de vista diferente dos homens e pode ajudar muito, fazer crescer. Como a Mitri, e dá lucro. Exemplo, eu acho que a gente tem que falar assim, a gente tem que falar onde as pessoas mudam. Onde dói, né? Onde dói. A gente está num momento, né? Comentei com vocês que eu ouvi recentemente o episódio que vocês falam sobre o cenário do ano com o Tubarão. A gente está num ano, ele é desafiador. Né? Um ano de mudança de governo, taxa de juros, as iniciativas para o setor, elas são
bem desafiadoras, a gente está numa transição de ciclo. Uhum. O que a gente pode fazer diferente para trazer resultados diferentes? Porque se você fizer a mesma coisa sempre, você vai ter resultados iguais. Uhum. O que você pode fazer diferente para trazer resultados diferentes? Eu já te digo que uma coisa é você pensar diversidade. Sim. E a diversidade, eu falo pela questão feminina, porque eu estou no meu lugar de fala. Vou usar aqui Djamila Ribeiro no lugar de fala, né? O conceito de Djamila Ribeiro pelo lugar de fala que eu represento. Mas a diversidade ela é muito mais ampla. Uhum. Recentemente eu fiz um vídeo falando sobre, a gente está em mês de junho, sobre a diversidade LGBTQIAP+. A comunidade, né, a comunidade da diversidade, Uhum. ela movimenta 7% do PIB brasileiro. Essas pessoas moram. Sim. Consomem imóveis. Uhum. Né? Vamos trazer elas para o negócio? Sim. Vamos trazer a comunidade preta para o negócio, que é 56% da população brasileira? Como é que a gente traz a diversidade para dentro do mercado imobiliário pensando que isso vai gerar resultado? Uhum. O ano passado, a gente fez o SOMA, que é o nosso evento do Instituto, e eu fiz um painel só com mulheres pretas para falar sobre o protagonismo da mulher negra no mercado imobiliário. E a Ana Minuto, que podem seguir, é uma mulher brilhante que provoca bastante esse espaço de reflexão, virou para nossa audiência, a gente tinha ali quase 300 pessoas, a maioria mulher, e falou: para quantas mulheres pretas você já venderam um imóvel? Nem mulheres, para quantas pessoas pretas você já vendeu um imóvel na sua carreira? E o silêncio foi constrangedor. Porque ela falou: vocês estão deixando dinheiro na mesa. Vocês estão deixando de fazer negócio. Então, a gente tem algumas crenças no nosso mercado que a gente precisa começar de novo, fazer diferente para ter resultados diferentes. E eu começo a provocar pela pauta feminina, que é onde eu consigo navegar bem. Mas eu acho que tem outros lugares que a gente pode explorar, né? A gente enxerga o mercado da seguinte maneira: que as coisas vêm sendo feitas iguais há muitos e muitos anos. Por quê? Porque deu certo sempre, por que eu vou mudar? Né? Então, do mesma forma de campanhas, o mesmo formato de coisas, o que vai mudando? Atualizações no produto. Isso a gente vê que muda porque vai seguindo as tendências. Mas a comunicação, quem toma a decisão, é a mesma caixinha de sempre. Né? Que até um seguidor nosso falou que é um mercado cheio de mofo, né? Cheira mofo. Verdade. Cheira mofo. Em uma edição você estava falando disso também. Eu concordo com você. Acho que a gente tem algumas mudanças sociais que vão obrigar a gente a mudar. A gente falava agora há pouco da transição, da sucessão familiar que vocês tiveram na empresa de vocês. O caso de vocês é um caso emblemático para o mercado imobiliário. O mercado brasileiro, ele é majoritariamente composto por empresas familiares. Sim. E o nosso mercado imobiliário não é diferente. Se você pegar as Big Five aí, são empresas familiares. 93%, se eu não me engano, das empresas. Cita mais disso as são três familiares. maiores aí, a gente já falou, né? De Você tem MRV, várias. Cirela, Klabin. Tecnisa, Klabin, né? Exetec, são empresas familiares. Como é que a gente pensa a sucessão? A Cetim, agora com a transição familiar para a Bianca, né? A Bianca, inclusive, faz parte de um dos nossos núcleos do Mulheres Imobiliário. A gente tem uma pauta de sucessão familiar que ela vai trazer uma mudança significativa para o nosso mercado. E não só para o mercado imobiliário, né? A maioria das empresas no Brasil inteiro é assim, né? Você pega que estão crescendo mais, tudo e conseguiram se inovar. Você pegar lá no começo, são familiares também. Hoje em dia, uma que eu estou acompanhando bastante o crescimento nas redes sociais, que é uma empresa farmacêutica, não tem nada a ver de imobiliária, mas que eu acho muito interessante, que é a CIMED, Sim. que é uma empresa familiar. E está crescendo, apostando no marketing agora, que é a minha área, que tá, assim, crescendo muito, muito, muito. Eu acho muito legal ver esse crescimento. E ver E que eles a base construíram uma empresa... Assim, a família já tem Sim. farmacêutica, mas ele construiu meio que do zero ali, Sim, a dele, sim. né? É. E aí a gente vê ele mostrando o filho dele tomando a frente, as filhas e tal, mostrando que realmente ele tá preparando. Ele é um cara que tem uns 50 anos, mas ele tá preparando o filho para assumir. Sim. Isso a gente não enxerga no mercado. Preparando o filho para assumir, mas vamos falar só fazer um parênteses aqui de mercado de saúde, porque ele reflete bastante no imobiliário. Mercado de saúde, quem mais investe em saúde, homem ou mulher? Mulher. De longe. Com De certeza. longe. Saúde, beleza. Isso aí. Não é à toa que existe aquele meme, porque os homens vivem menos, né? Exato. Então, com certeza ele investe Vamos mais. fazer o paralelo para o mercado imobiliário? Quem toma decisão sobre a casa? Mulher. Mulher. Por que a gente ainda não colocou a mulher numa posição estratégica dentro do nosso mercado? Essa é a minha provocação.
né? Essa é a minha plataforma de comunicação, de conteúdo, né, de provocar o mercado, porque a gente tem que entender que eu estou falando de resultado. Uhum. Né? Estou falando de resultado e estou falando também de melhorar a posição da sociedade. Porque quando a gente tem, né, uma frase que o Romeu Buzarello falou na palestra dele do último Conecta, e eu concordo muito com ele. Quando uma mulher prospera, a sociedade prospera. Né? E eu acho que é daí que a gente tem que entender a prosperidade que a gente traz quando a gente inclui a mulher nesse setor.